Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que vamos aprender? Nesta aula nós temos o seguinte objeto de conhecimento. Colocando ele aí para vocês, olha só. Textualização, revisão e edição. Especificamente, vamos estudar textos normativos e legais, características, verificando características, elementos constituintes, finalidades e investigação das necessidades no estado do Amazonas. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Para a nossa aula, eu trago dois textos para vocês que nós vamos ler e analisar, certo? Então, prestem bastante atenção, verificando o que há em comum entre esses textos e também o que há de diferente, certo? Leiam comigo, colocando aí para vocês. Regras de etiqueta para uma boa convivência. Primeira, diga por favor e obrigada. São palavras que fazem a diferença na convivência. Segunda regra, sorria para qualquer pessoa que você interagir. Isso deixa a vida mais leve. Terceira regra, segure a porta para quem estiver atrás de você. É um gesto de gentileza. Quarta regra, procure atender ligações em lugares mais isolados. Pode ser inconveniente obrigar as pessoas ao seu redor a escutar a sua conversa. Quinta regra, tolere mais o comportamento das pessoas. Mesmo que você se depare com alguém de mau humor, tente não se importar. Afinal, ela pode ter motivos pessoais para estar assim. Agir de maneira grosseira só perpetua sentimentos ruins. Sexta regra, olhe para a pessoa que está conversando com você. É um gesto essencial para uma boa comunicação. Sétima regra, aprenda o nome das pessoas. Além de as pessoas se sentirem relevantes e presentes, você pode melhorar a sua socialização. Oitava regra, escreva notas de agradecimento. É uma maneira de demonstrar carinho e atenção às pessoas que você gosta. Nona regra, largue o celular nas refeições. Interaja com a família e os amigos. E a 10ª e última regra desse texto, seja pontual. Não é legal deixar as pessoas esperando por você, certo? Então, observe que nós tivemos aí 10 regras que foram apresentadas nesse texto, ok? Agora, leiam comigo o segundo texto e, claro, lembrando, verifique o que há em comum entre os textos e o que há de diferente. Vamos ao segundo texto? Colocando aí para vocês, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 18. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se. Vamos lá. Primeiro, castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, certo?
Inciso segundo, vamos lá. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então, gente, com base nesses dois textos que acabamos de ler, colocando eles aqui lado a lado, certo? Já fizemos a leitura deles. E aí, o que há em comum entre os textos e o que há de diferente? Então, você conseguiu perceber a semelhança e a diferença entre esses textos? Observem que os dois textos têm um elemento comum, certo? A proposição de regras. Estabelecer regras que podem ser seguidas e regras que devem ser seguidas. Então, a partir dessa ideia do que pode, do que é sugerido e do que deve, nós podemos estabelecer aqui a semelhança e a diferença. Primeira semelhança, os dois vão propor regras, certo? Diferenças, vamos aqui. Nós vamos ter um texto que irá sugerir, fará sugestões de regras que devem ser seguidas, e o outro vai mostrar uma regra que se torna uma lei que tem que ser seguida, que deve ser seguida, executada, certo? Então, observe que a diferença já começa aí. Um sugere, o outro impõe, certo? Percebam também que a estrutura deles, a organização deles também é diferente. Perceba que o primeiro tem uma estruturação mais simples. Já o segundo, ele tem uma estruturação mais detalhada com relação à organização do texto dentro desse texto, ok? Vamos analisar texto a texto, começando pelo primeiro. Então, voltando aí ao nosso primeiro texto, observem que esse texto aqui, ele faz sugestão, certo, de regras que podem ser seguidas ou não. Tanto que ele coloca para a gente regras de etiqueta, regras de convívio, certo? Regras que são sugeridas para uma boa convivência. E a gente pode perceber isso pelo título do texto. Então, perceba que ele tem uma finalidade de sugerir regras, certo? Para gerar uma boa convivência entre os indivíduos de determinado local. Pode ser na escola, pode ser no ambiente de trabalho, certo? Em locais diversos em que os seres humanos interagem um com o outro, certo? Analisem aqui comigo que para fazer essa sugestão, ele faz uso de verbos no modo imperativo, certo? Então, lembrando, o que é o verbo no modo imperativo? É aquele verbo que sugere, é aquele verbo que transmite ordem, aquele verbo que faz pedido, certo? Então, ele faz uso de verbos no modo imperativo. E onde estão esses verbos no modo imperativo? Aqui, ó. Diga, sorria, segure, sempre iniciando o texto, né, a sugestão, com o verbo no modo imperativo. Procure, tolere, olhe, aprenda, escreva, largue e seja, certo? Observem que esses são os verbos no modo imperativo, ok? Esse verbo aí, no modo imperativo, marca exatamente para a gente uma sugestão de algo que o indivíduo, para ter uma boa convivência com as outras pessoas, deve realizar, certo? E observe que a organização dele, primeiro vem aqui a sugestão, né? Observe que ele foi organizando por meio de uma enumeração. Ele colocou primeiro, segundo, terceiro, primeira regra, segunda, terceira, até a 10ª, certo? E observe que primeiro, aqui, ele apresenta a regra, né? Diga, por favor e obrigado. E na sequência, logo abaixo, ele faz um detalhamento explicando por que dizer por favor e por que também dizer obrigado. Por quê? Porque são palavras que fazem a diferença na convivência. São formas de tratamento, né? Então, percebo que o ato de pedir, né? Pedir com gentileza e agradecer também, isso colabora, certo? Aqui a ideia que o nosso texto traz, colabora para uma boa convivência. Outra regra aqui, olha só,
Sorria para qualquer pessoa que você interagir. E isso deixa a vida mais leve. E observem que ele faz isso ao longo do texto, sempre apresentando a regra, sugerindo a regra que deve ser feita, certo? E logo abaixo, colocando uma breve explicação do porquê, né? Porque você deve tolerar mais o comportamento das pessoas. Aqui, a regra de número 5, olha só. Tolere mais o comportamento das pessoas. Mesmo que você se depare com alguém de mau humor, tente não se importar, afinal, ela pode ter motivos pessoais para estar assim, agir de maneira grosseira, só perpetua sentimentos ruins, certo? Ao longo do texto você vai perceber exatamente isso, ok? Uma regra que me chamou bastante atenção aqui, ó. Largue o seu celular nas refeições. Não apenas nas refeições, mas também nos momentos de aula é importante não dar atenção ao celular, certo, gente? E observem que aqui, nessa regra de número 9, interaja com a família e os amigos, certo? Você já se deparou em um momento que você está conversando com a pessoa, falando sobre algo, e a pessoa está no celular? Percebam que isso é extremamente desagradável, certo? Então percebam, interaja com a família e os amigos, perceba que essa interação faz você se sentir importante, ok? Então observem que são regras, ou seja, sugestões de regras, ou seja, sugestões para o indivíduo, para o leitor realizar, a fim de ter uma boa convivência com as outras pessoas em vários ambientes, certo? Em ambientes variados. No trabalho, na escola, ok? Perceba que o nosso texto trabalha com sugestões de regras para uma boa convivência, com a finalidade de gerar essa boa convivência. O texto de número 2, diferente desse aqui do anterior, percebam que é uma lei, certo? Então ele vai trazer uma regra, ele vai especificar um direito, e aí a gente tem uma organização diferenciada, certo? A identificação da lei, logo aqui no início, olha só, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Percebe que a gente está falando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Que foi identificado aqui na parte, logo abaixo da identificação, aqui na ementa. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Ok? Aqui, a identificação de quem sancionou a lei, a Presidência da República, né? Percebe que aqui tem a informação exatamente do trâmite legal, o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei, certo? Que é exatamente a lei que irá abordar os direitos da criança e do adolescente, ok? E aqui nós pegamos uma parte dessa lei, gente, a gente não tem ela inteira. Nós pegamos logo a sua introdução, o seu início, e fomos aí para o capítulo 2, certo? Para o capítulo 2 desta lei, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E observem que a lei se organiza em artigos, certo? Aqui nós temos o artigo de número 18, certo? E percebam que esse artigo fala com relação à criança, ao castigo físico, né? A educação da criança. A criança e o adolescente têm direito de ser educado e cuidado, olha só, sem o uso de castigo físico, ok? Então, observem que sem o uso de castigo físico, ou seja, não pode bater, não pode agredir com a criança, né, como forma de educação. E no texto a gente percebe que ele vem detalhar isso para a gente, olha só. Castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, ok? E aí diz quem não pode fazer isso, olha só, a pessoa responsável pela criança. Então, observem, destacando aqui em vermelho, olha só, pais, integrantes da família, responsáveis, certo? Executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança, certo? De tratá-la, educar, protegê-la. Então, essas pessoas, de modo algum, podem fazer uso de castigos físicos, podem bater, agredir a criança, com pretexto de corrigir, de disciplinar, certo? E percebam que
detalhando o que vem escrito na lei, nós vamos ter aqui um parágrafo, certo? Parágrafo único, que nós vamos ter aqui uma especificação. Olha só, para fins dessa lei se considera, percebam, inciso 1º aqui, olha só, castigo físico. O que é o castigo físico? Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte, certo? Então, para ser considerado um castigo físico, perceba que a lei vem detalhando o que será considerado um castigo físico. Ação de natureza disciplinar que tenha como consequência o quê? Olha só. E aí, nós vamos ter as alíneas, sofrimento físico ou lesão, certo? Inciso aqui, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que, olha só, humilhe, ameace. Então, percebam que nós temos aqui, nessa parte, com os incisos, com as alíneas, certo? Então, observem os algarismos romanos, incisos, as alíneas, exatamente aqui. As vogais, a marcação dela. Percebo que vem o detalhamento dessa lei, um detalhamento mais específico. Percebo que essa organização, ela é feita de forma a organizar o texto, facilitar a localização de informações específicas. Por exemplo, aqui a gente foi justamente na questão que aborda a agressão física à criança. Então, observe que nós não precisamos ler a lei inteira para localizar essa informação. Mas indo no capítulo 2º, certo? Artigo 18, a gente consegue ir de forma direta a essa parte da lei que aborda essa questão. Essa organização, ela facilita exatamente a leitura, certo? Detalhando a leitura, e também ela vai buscar, ou seja, mostrar para a gente de forma detalhada na lei exatamente o que deve ser feito, o que deve ser executado e o direito essencial à criança, ok? Perceba que aqui, no texto de número 2, nós temos um estatuto, certo? E relembrando aí, o que é um estatuto? Colocando aí para vocês, olha só. O estatuto é uma lei orgânica ou um regulamento especial que define os direitos e deveres de determinadas camadas sociais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Nós temos também no Brasil o Estatuto da Juventude, que abordam exatamente direitos e deveres, certo? Dessas fases aí da vida e tantos outros estatutos que existem. Lembrando que esses estatutos, eles são leis, certo? E claro, por ser um estatuto, ele possui marcas linguísticas específicas. Voltando aqui comigo. E quais são essas marcas linguísticas? O Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? É um estatuto. Quais são as marcas específicas que nós vamos ter nesse tipo de texto? Olha só. Primeiro, organiza-se em títulos, capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Observe que essa organização, como nós vimos no texto de número 2, é exatamente para facilitar a localização de determinadas leis, certo? Para que a leitura e o detalhamento dessa leitura da lei fique mais claro ao leitor, ok? Lembrando também, nós vamos ter usos de verbos no modo indicativo. Enquanto no primeiro texto nós tínhamos o uso de verbos no modo imperativo, certo? Que expressavam para a gente sugestão, trazendo uma sugestão ao que você deve fazer para conviver bem com a outra pessoa, em meio social, para ter uma boa convivência. O estatuto ele vai fazer uso de verbos no modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo é o modo da certeza, da ação certa, do que deve ser feito, certo? Então, por isso, o modo indicativo é utilizado neste tipo de texto. Por quê? O que está escrito lá no estatuto é lei e deve ser executada. Então, a lei tem que ser executada. Então, pode bater na criança? Não. Por que não pode? Porque está na lei, é proibido. Ok? Então, para expressar isso, verbo no modo indicativo. Ok? Também a escrita, ela é na modalidade padrão da língua, na modalidade culta. Como assim, professor, na modalidade culta? Por que tem que ser utilizada a modalidade culta, a norma padrão, de acordo com as regras gramaticais? Porque esse texto circula em um ambiente formal. Onde esse texto foi produzido?
lá no Congresso Nacional. O texto número 2 é um texto que foi escrito nesse âmbito do Congresso Nacional, certo? Na esfera política, trazendo aí as regras, né, os direitos das crianças, direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. E esse meio é um meio formal. Então, a linguagem será formal, a norma culta estará presente. Ok? Não há espaço nesse ambiente para a linguagem coloquial. Ok? E também faz uso de enunciados bem característicos e específicos. Esse daqui, olha só. Tem direito a. Então, percebam, a criança tem direito à saúde, à educação. Percebam que essas expressões têm direito está presente a todo momento nos artigos, certo, do nosso texto do Estatuto da Criança e do Adolescente e em outros estatutos também. Olha só, é dever, certo, indicando quem deve executar a ação, certo? É dever do Estado, do município, é dever da sociedade em geral. Percebo que essa expressão sempre vai trazer aí a pessoa que é responsável, certo? Tem direito, diz o que a pessoa tem direito, certo? É dever, vai apresentar para a gente essa expressão, costuma introduzir quem é o responsável. Fica assegurado também direitos aqui. Fica assegurado o convívio em um ambiente saudável, fica assegurado assistência à saúde, também aqui um enunciado que vai trazer para a gente exatamente a ideia de um direito a algo que é essencial para a criança. Olha só, é proibido, uma negação, certo? Vai trazer algo que é vetado, que não pode ser executado de modo algum. É proibido o castigo físico, é proibido, ou seja, é proibida a agressão à criança. Então percebam que essa expressão sempre vai trazer essa ideia de algo de proibição, de algo que não pode ser executado de maneira alguma, ok? Então observem os nossos textos mais uma vez, percebam que são textos construídos em ambientes diferentes, colocando eles aqui para vocês. Olha só, o primeiro texto, as regras de boa convivência, poderia ter sido um texto, né? Vamos pensar, um texto que poderia ter sido escrito por amigos, por colegas de sala, certo? Para estabelecer ali uma boa convivência, poderia ter sido escrito exatamente em um ambiente de trabalho, para uma boa convivência entre os trabalhadores, entre as pessoas de determinado local, de uma empresa. O segundo texto foi escrito em um ambiente formal, Congresso Nacional, na esfera política. Observem que em lugares diferentes esses textos foram escritos. Ok? Agora, quando a gente pensa no primeiro texto, lá nas regras de boa convivência, observe que nós temos um texto com uma sugestão, né? Vamos pegar a primeira regra, colocando aí para vocês. Olha só, a primeira regra que foi apresentada, regras de etiqueta para uma boa convivência, é essa daí. Diga, por favor, e obrigada. São palavras que fazem diferença na convivência, certo? Se de repente eu quisesse retextualizar, ou seja, se eu quisesse transformar esse texto aí, que é uma sugestão, quisesse transformar em uma lei, certo? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma reescrita desse texto, claro, fazendo as modificações necessárias para que eu tivesse aí, por exemplo, um estatuto, né, com leis específicas. Eu poderia fazer isso. Então, vamos ver como isso iria acontecer na prática? Colocando aí para vocês. Olha só. Percebe que o primeiro texto fala das regras de etiqueta para boa, ou seja, para uma boa convivência, certo? Já o outro agora se torna um estatuto. Então, a gente tem que começar identificando essa lei. Digamos que fosse a primeira lei estabelecida no ambiente de trabalho ou na sua escola. Lei de número, e aí, identificando o número, seria a primeira lei. Lei de número 1 e a data, de 26 de dezembro de 2023, colocando aí uma data hipotética, certo? De 26 de dezembro de 2023. Aí, então, essa data seria exatamente o momento em que essa lei foi produzida, certo? E aí, logo abaixo, a ementa, que vai resumir, vai trazer de forma resumida para a gente
o assunto, o conteúdo, sobre o que aborda essa lei, esse estatuto. Então, olha aí, dispõe sobre o estatuto da boa convivência. Então, estamos aqui criando um estatuto da boa convivência, certo? E aí, por ser um estatuto, claro, nós vamos ter que fazer uso de determinados termos, de organizar em estruturas, certo? Então, vamos começar pelos artigos. Artigo 1º, certo? Qual é o primeiro artigo? Qual é a primeira lei, certo? O primeiro direito que será assegurado aí. Observe, nós temos aí o uso dessa expressão. É assegurado, certo? Então, perceba que nós vamos ter aí, é assegurado, já trazendo essa ideia de um termo que é específico da lei. É assegurado, mas a quem, certo? E aí vamos especificar. A todo cidadão. Observe, destacando aí para vocês, olha só, todo cidadão. Então, essa lei, esse direito é assegurado a todo cidadão, a qualquer pessoa, certo? Lembra lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Brasileira também, percebam que lá a gente tem aí uma lei assegurada a todas as pessoas, a todo cidadão, e há uma especificação, sem diferença de raça, cor, religião, certo? Isso não aparece aqui porque é um texto mais simples que estamos produzindo, ok? Mas eu poderia acrescentar a todo cidadão, sem distinção de cor, raça, religião, certo? Eu poderia complementar isso aí também, exatamente nessa parte do texto. Então, olha só, a expressão comum é assegurado a quem? Especificando quem carrega esse direito. Quem vai ter esse direito? Todo cidadão. E aí, na sequência, a gente tem o direito em si. Qual é o direito? O direito de ser tratado com cortesia. Destacando aí para vocês, olha só, em azul, o direito é esse. O direito de ser tratado com cortesia e educação, certo? Lembrando que diga por favor e obrigado é uma forma cortês de você pedir algo, agradecer por algo que alguém fez por você, certo? Então, na primeira lei, do nosso primeiro artigo, aí, o primeiro direito, o direito de ser tratado com cortesia e educação, sendo dever, olha só, é dever de quem? De cada indivíduo utilizar expressões de cortesia, certo? E aí, detalhando um pouco mais, tais como, por favor e obrigado. Olha, o que apareceu lá no nosso primeiro texto, que nós estamos transformando em uma lei agora. Por favor e obrigado. Em suas interações verbais ou escritas, reconhecendo o quê? A relevância dessas palavras para um convívio respeitoso e harmonioso na sociedade. Observem que eu estou reescrevendo o primeiro texto, né? Agora no formato de um estatuto, certo? De uma lei de um estatuto, ok? De um direito. Observem que eu tenho que detalhar mais, eu tenho que acrescentar informações, tenho que usar expressões específicas como é assegurado, o cidadão tem direito, também poderia ser colocado aí. Então, observem que eu coloco o que é assegurado, o direito em si, eu coloco a quem é assegurado, faço uma breve explicação também no corpo do texto desse direito. Então, percebo que é um texto mais detalhado. E observem que a linguagem aí, enquanto o outro é uma linguagem mais objetiva e direta, esse daqui ele é uma linguagem mais detalhada. E também observem o uso da norma padrão, da norma culta, o texto está de acordo com as regras gramaticais, ok? Então, observem que esse texto, esse estatuto aí, da boa convivência, ok? Ele poderia ser produzido para o convívio social na sala, o convívio social na hora do recreio, o convívio social que você tem também na sua comunidade, ok? Então, observe que qualquer pessoa, um grupo de cidadão aí pode produzir um texto como esse, estabelecendo regras que devem ser seguidas, ou seja, estabelecendo direitos que devem ser assegurados a todos, a toda a pessoa que
vive na comunidade, que estuda aí com você, na sua escola, no ambiente de trabalho. Percebam que é um texto que vai trazer exatamente aí direitos que devem ser assegurados, que devem ser garantidos, ok? Certo, gente? Então, já que refletimos sobre esses textos, certo? Esses dois textos, fizemos uma comparação entre eles, estabelecendo semelhanças e diferenças, vimos as finalidades dos dois textos, certo? Compreendemos mais o que é um estatuto, as marcas linguísticas e também, claro, fizemos aí a escrita, a construção de um artigo, certo? De um estatuto, utilizando linguagem formal, as expressões características, certo? Então, esse texto é importante, ou seja, o estatuto é importante porque vai trazer para a gente exatamente os direitos e deveres, ok? E é um texto que pode ser construído por qualquer pessoa, certo, gente? Então, agradeço a participação e vamos finalizar a nossa aula aqui.